Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E conforme eu falei no vídeo anterior, que eu queria dar uma passadinha numa loja de segunda mão e eu levaria vocês para passear comigo, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de passeio, então cá estou eu. Mas agora no começo do vídeo eu já queria pedir para você não esquecer de deixar aquele joinha, comentar, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E essa loja que eu estou mostrando hoje aqui para vocês fica aqui na Bélgica. Infelizmente, na loja estava com música, então eu não vou conseguir fazer do jeito que eu gosto de fazer com vocês, que é conversar e mostrar. Vou ter que fazer o voice over aqui. Vou aproveitar e falar para vocês as coisas que eu acho mais interessante você procurar nessas lojas de segunda mão. Se por um acaso você estiver precisando de algum móvel, eu te aconselho fortemente, primeiro, dar uma pesquisada nessas lojas de segunda mão ou sites também de segunda mão antes de comprar um móvel novo, porque eu acho que você pode encontrar uma peça que tem a qualidade muito mais superior do que essas peças que a gente encontra hoje em dia e também você consegue economizar muito. Agora, itens decorativos que eu acho que você sempre deve dar uma passadinha nessa seção se você estiver precisando, né, que são os quadros. Quadros geralmente são bem caros, né, então eu acho que compensa sempre você dar uma olhadinha. Mesmo que você não goste do quadro inteiro, às vezes você pode gostar somente da moldura ou somente da gravura ou da pintura, então eu acho que sempre compensa dar uma olhadinha nos quadros, porque quadros são bem carinhos. Nessa parte hoje aqui dos vidros e dos cristais tinha várias coisas interessantes, dá para dar aquela garimpada. Eu ia trazer essa peça aqui e acabei esquecendo também, viu. Olha só o preço, lindinha, né, dá para colocar uma geleia, mas infelizmente acabei esquecendo. Mas com certeza dá para dar uma garimpada. Olha só essa outra peça, cristal, gente, presta atenção no preço. Nada mal, né.
Então é sempre bom a gente dar aquela olhadinha nessa parte aqui, porque dá para encontrar muita coisa legal. E hoje tinha um monte de vidro, um monte de cristal, que com certeza, nossa, dá para decorar a casa direitinho. Outra peça que eu quase trouxe para casa e que depois eu me arrependi de não ter trazido é esse vaso aqui enorme de cristal. Ele estava 6 euros. Achei uma peça super diferente, mas infelizmente eu também não trouxe para casa. Ai, uma pena, né? Eu sempre encontro muito dessas tigelinhas e eu acho que elas são fofas, dá para servir várias coisas, né, para você colocar uma fruta, pastinha, só sei que elas são bem interessantes e principalmente quando a gente acha uma quantidade boa. Nesse dia aí, tinham vários modelinhos e o preço estava incrível. Aqui nessa loja eu também já encontrei várias tacinhas, taças para champanhe, aquelas tacinhas pequenas para licor. Olha só o preço, tá vendo? É bem camarada mesmo. Tacinhas que eu uso para poder servir sobremesa, então é bem interessante a gente, né, saber escolher as coisas. Essa área aqui era uma parte retrô. De vez em quando eles fazem alguns temas, sabe? Retrô, vintage, quando tá na primavera, eles também fazem, né, coisas para primavera, verão, e eles sempre tentam fazer, né, as coisas nos temas. Então é bem interessante também. Olha só, gente, a quantidade de copo, taças, eu acho bem interessante, viu?
Cheguei em casa e agora eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu acabei encontrando lá. Meu Deus do céu, viu? Eu acho que são peças que são tradicionais, são clássicas e eu acho que são peças que eu vou conseguir usar aqui em casa com certeza. E são peças que eu gostei muito. Eu tô ficando muito mais assim apurada, né, nas coisas que eu trago aqui para casa, porque com certeza tinha muita coisa linda e muita coisa que eu conseguiria usar aqui, mas eu tô tentando, né, me segurar mais, porque eu não preciso de nada na realidade, né? Mas quando a gente encontra essas peças que eu acho que faz o olho brilhar, acho que faz a diferença. Então, por isso eu trouxe essas peças aqui para casa e agora eu vou mostrar para vocês as minhas escolhas. Se tem uma coisa que eu sempre gostei, são essas peças em vidro trabalhado, com esse vidro aqui cortado. Olha só, eu tenho esses 2 vasos aqui que eu já tenho há algum tempo, mas eu comprei eles novos. Então, é um tipo de peça que eu simplesmente adoro. Adoro esses cristais, sabe, porque eu acho que são peças clássicas, tradicionais, não saem da moda e eu consigo usar aqui em casa de formas diferentes. Então, dessa vez, eu encontrei 2 lindíssimas e agora eu vou mostrar a primeira para vocês. Gente, presta atenção nisso daqui, olha só que linda! Ai, quando eu vi esse formato aqui, né, foi o que me pegou. Achei super diferente, acho que é uma tigela, né, que tem um tamanho bom, então eu posso usar para servir alguma coisa aqui, né, uma salada, mas eu posso usar também ela somente sem nada na decoração, por causa do formato, ela tem um formato diferente, então isso faz, né, trazer aquela imponência, então você pode colocar em cima de livros e deixar a peça assim sozinha, ou você pode fazer, né, de centro de mesa, fazer um arranjo. Eu também posso usar, por causa do tamanho dela, como fruteira, então eu gostei muito dessa peça aqui, maravilhosa. Ela estava sujinha, mas eu já lavei e aí ela tá brilhando agora. E por essa peça aqui eu paguei 3,50 €, nada mal, né. Uma peça super diferente, eu amei, viu. Eu tenho várias aqui em casa que eu encontrei, nessas lojas, que eu uso às vezes quando eu faço sobremesa, né, algumas têm tampa, então eu coloco na geladeira e assim a gente tem uma peça bonita para servir. Ai gente, eu amei. Eu tenho também vasos, né, que dá para colocar flores que eu encontrei nessas lojas, nesse estilo aqui, e como eu falei para vocês, eu acho que nunca vai sair da moda, né, mas isso claramente, né, depende do seu gosto, do tipo de decoração que você faz aí na sua casa, mas eu amei essa peça e vou adorar saber o que é que vocês acharam dela. Vocês comprariam? Tem algumas dessas lojas de segunda mão que eu vou, que eles fazem um display bem bonito com essas peças, de cristais e eles estão com um preço super elevado, é coisa de 28, 36 € e isso aí eu já acho demais, né. Aí, quando a gente encontra uma coisa com preço legal e que faz o olho brilhar, né, a gente traz para casa e a segunda peça que eu quero mostrar para vocês é essa daqui. Menina, olha isso daqui! Os pezinhos, gente, eu simplesmente amei. E também tem o tamanho super legal. Eu até posso usar, né, as 2 juntas, assim, para colocar frutas e também para servir outras coisas, né, para poder montar uma mesa e servir. Eu simplesmente amei essa daqui também. Na hora que eu estava no caixa, eu vi que ela tinha um machucadinho, tô até procurando aqui, mas eu acho que é defeito da peça. Mas cadê? Eu acho que tem uma entradinha aqui que é defeito da peça, ou se quebrou, tá bem assim, não está afiado, sabe. Então, eu trouxe para casa, porque geralmente eu fico, né, passando a mão para ver se tem algum quebradinho, para poder não trazer nenhuma peça quebrada para casa. E essa aqui eu só fiquei alisando a peça. E aí quando eu estava no caixa ainda fiquei na dúvida, mas eu falei assim: "Ai não, eu gostei tanto, que se eu não usar para servir, eu posso usar, para fazer um centro de mesa, alguma decoração". E essa daqui também é um tipo de peça que
Por si só, você pode deixar assim na decoração, né, colocar na mesa de jantar com frutas, não sei gente, dá para colocar velas, não sei. Só sei que eu amei e eu também vou adorar saber se vocês gostaram. Nossa, achei lindíssima. Olha só, 2 peças que na minha opinião, meu Deus, não sai da moda. Gente, e por essa peça aqui eu paguei 3 euros, nada mal, né? Mesmo ela tendo um machucadinho aqui que é praticamente imperceptível e ele não tá cortante, sabe? Então, eu acho que eu fiz uma boa escolha em trazer essa peça para casa, né? Outra coisa que eu sempre vejo nessas lojas de segunda mão são conchinhas, caramujos, essas coisas, e vocês sabem que eu amo. Ai, meu Deus do céu! E aí eu trouxe esse saquinho aqui e custou 50 centavos, preço maravilhoso, elas são enormes, eu adoro fazer arranjo com essas conchas. Até para você pegar uma conchinha assim e colocar em cima de um livro, sabe? Eu acho que incrementa a decoração. E esse saquinho aqui está bem generoso por 50 centavos, viu? E eu gostei que elas são maiores do que as que eu tenho aqui em casa. Então, por isso e também por causa do preço, né, minha gente, 50 centavos, eu trouxe esse saquinho aqui, ó. Só tenho mais 2 peças para mostrar para vocês e a próxima peça que eu decidi mostrar é essa cestinha aqui. Eu achei bem legal o tamanho da cestinha e como a gente está perto da Páscoa, eu achei que seria interessante, né. E também eu posso usar em outras ocasiões, é claro, né, mas agora na Páscoa eu achei que, né, daria legal para poder fazer uma decoração, acho que se colocar aqui uns croissants também fica legal. E peça branca, gente, é coringa, não tem como você errar, sabe. Você consegue misturar as suas peças brancas com outras, e eu acho que vale super a pena. E principalmente o tamanho, né, dessa cestinha aqui. Ai, gente, olha só que gracinha. Ai, meu Deus do céu. Eu lavei bastante, peguei uma escovinha para poder passar aqui tudo e limpar bem direitinho, e ela ficou novinha em folha. O que vocês acharam da minha cestinha? Nossa senhora, eu já tinha visto algumas, só que menores, e aí não dá para colocar tanta coisa, e quando eu vi essa daqui, que ela estava boazinha, sem nenhum trincado, nada, e ela tem um tamanho maior, então eu acho que compensou. Também posso colocar frutas, né, posso fazer um arranjo com flores, dá para usar de várias formas. E essa cestinha custou 2,50 €, nada mal, né. A última peça que eu tenho para mostrar para vocês é esse cachepô aqui, gente, que é super pesado. Menina do céu! Eu simplesmente amo, eu acho que quem me acompanha aqui sabe, né, que eu gosto desse formato aqui de cachepô. Menina, eu vou colocar aqui porque ele é muito pesado. E aí, eu sempre olho nas prateleiras mais baixas, porque você nunca sabe o que você vai encontrar lá, às vezes tem alguma coisa escondida, eu já encontrei várias coisas nessas prateleiras, então é uma dica que eu sempre passo aqui, é você dar uma baixadinha e ver o que que tem lá, porque você nunca sabe, né, o que você pode encontrar. Lembra que eu mostrei para vocês o vaso que está aqui no hall de entrada, que é um vaso mais ou menos nesse estilo aqui, terracota? Eu encontrei nessa mesma loja. E o preço foi maravilhoso, porque esses vasos aqui, por serem ferro, são super caros. Eu mostrei para vocês um tempão atrás que eu encontrei um parecido, que é um pouquinho menor, no mesmo estilo, preto também, e ele tá lá de fora, então agora eu vou fazer um conjuntinho com esse daqui, vou colocar lá no meu jardim, tô doida para comprar uma plantinha para poder colocar aqui e colocar no meu jardim. Mas gente, por 2,50, menina do céu, eu não poderia deixar lá não. Foi muito barato. Isso aqui é um peso que só. Ai, eu lavei, tá lavadinho. E eu simplesmente amo, viu.
Ai, ai. Era só isso, gente. Esses foram os achadinhos dessa vez. Eu espero muito que vocês tenham gostado também do passeio, mesmo eu não conseguindo falar lá com vocês presencialmente, né? Porque eu acho que fica sempre mais didático, mais espontâneo, mas como eu falei que eu queria mostrar para vocês um pouquinho, né? Espero que vocês tenham gostado do passeio e também das minhas escolhas. Vou adorar saber qual foi a peça que você mais gostou e se você compraria também. Eu simplesmente amo essa caça pelo tesouro, vamos dizer assim, né? E quando a gente vai nessas lojas de segunda mão, como eu falei para vocês, a gente nunca sabe o que vai encontrar. Eu acho que também são peças assim mais únicas, né? Então, dessa forma você consegue ir apurando o seu gosto e consegue, né, deixar a sua casa com a sua impressão, né, com o jeitinho que você quer decorar. E é assim que é aqui em casa, né, eu vou fazendo aos pouquinhos, vou fazendo, né, a curadoria aos poucos e consigo, né, trazer a identidade que eu quero para minha casa. Eu acho que essas peças que eu trouxe hoje para casa, elas são a minha cara e também elas não são um modismo, mas sim uma coisa mais tradicional. E eu acho que esse tipo de peça, né, ele tem um tempo mais longo de vida e com 12 € eu consegui essas 5 peças, o que é uma maravilha, né, porque se eu tivesse que comprar uma dessas aqui nova, nossa, não compraria acho que nenhuma, viu. Por hoje é só, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, pelo seu carinho, seu comentário, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!